Você sabia que as 70 semanas de Daniel não são semanas? Pois é, e 69 semanas dessa profecia já foram cumpridas. E agora só falta uma semana. Eu entendi a referência. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e cientista pelo conhecimento escatológico. Vamos aprender hoje sobre as 70 semanas de Daniel na visão pré-tribulacionista dentro da escola futurista. Caso ainda você não entenda sobre o pré-tribulacionismo e a escola futurista, eu vou deixar o card aqui em cima onde você vai poder entender melhor sobre esse assunto que já foi divulgado aqui no canal. Leia Daniel capítulo 9 completo, pois esse vídeo vai ser desenvolvido em cima desse capítulo. A primeira coisa que você precisa saber é que na Bíblia, o número 70 tem um sentido profético. Nessa profecia, as 70 semanas são semanas de anos e não de dias. Conseguiram entender? Não! Não se preocupe, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre esse assunto. Agora vamos voltar para a passagem onde fala sobre as 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, que diz: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, saber e entender, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e ruas, mas em tempos difíceis. E depois de 62 semanas, o ungido será tirado e já não estará. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Assolações estão determinadas. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Observaram que essas semanas são divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, totalizando 490 anos. Como? Calma que eu vou explicar melhor para vocês. Vou trazer uma forma visual para a sua compreensão. Os 3 grupos das 70 semanas de Daniel. Primeiro grupo, 7 semanas. Segundo grupo, 62 semanas. Terceiro grupo, 1 semana. Agora vamos voltar para as semanas que não são dias. Qual é o verdadeiro significado das semanas? Ih, rapaz. Como já foi dito, as 70 semanas são exatamente 490 anos. Mas eu tenho certeza que todos vocês estão se perguntando por que é 490 anos. Para responder essa pergunta, eu preciso trazer as línguas originais para ter um melhor entendimento. E a língua em questão será o hebraico. Mas não se preocupe, eu vou falar bem simples, bem direto, para que vocês não buguem a cabeça. Entre os hebreus, a palavra semana era usada com outra palavra. E a palavra era shavoa. Repitam comigo, shavoa. Isso mesmo, a pronúncia é diferente da escrita, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora, tá? Mas é shavoa. Em hebraico, shavoa significa literalmente 7. Porém, ele tem o sentido de 7 dias, como também 7 anos. Precisamente nesta profecia, ele tem sentido de anos e não de dias. Existem 2 passagens que explicam sobre esse assunto. Vamos ler? Números capítulo 14, versículo 34, que diz: segundo o número dos dias em que sondaste a terra, isto é, 40 dias. Levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos, 1 ano por 1 dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que diz:
E quando tiveres cumprido esses dias, te deitarás sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá. Eu te dei 40 dias, um dia para cada ano. Conseguiram entender? Um dia é um ano. Então, em uma semana são 7 dias. Com a referência desses 2 versículos, entendemos que uma semana é igual a 7 anos. Sendo assim, as 70 semanas de Daniel é exatamente 490 anos. Para ficar mais simples, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos dias tem uma semana? Vocês vão responder 7 dias. Agora apague a palavra dias e agora coloque a palavra anos no lugar. Pronto, é isso. Cada semana é referente a 7 anos. Então, o primeiro grupo é 7 vezes 7, que dá 49 anos. O segundo grupo é 62 vezes 7, que dá 434 anos. E o terceiro grupo é 1 vezes 7, que dá 7 anos. Pegando toda a soma dos anos, 49 mais 434 mais 7, totaliza 490 anos, ou seja, 70 vezes 7. É muita matemática para um vídeo só, né? Mas amém. É claro, é claro, é claro. Vamos voltar para os 3 grupos que a gente estava falando. Agora eu vou trazer uma imagem visual também para melhor entendimento e assim você vê como foi aplicado esses 3 grupos ao longo da história. 7 semanas, 49 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Este período começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, que, segundo as maiores autoridades no assunto, foi baixado em 445 a.C. por Artaxerxes. O capítulo 2 de Neemias descreve a ocasião do decreto. Neemias foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a este ato. 62 semanas, 434 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26. Neste período surge o Messias e é morto. A cidade de Jerusalém é destruída e há guerra até o fim. Os 434 anos vão de 397 a.C. até os dias da morte de Jesus. Logo depois, em 70 d.C., os romanos destroem Jerusalém, conforme o versículo 26. Após a morte de Jesus, segue a destruição de Jerusalém. Assim, de acordo com a profecia, o Messias morreria antes da destruição da cidade, o que de fato ocorreu. Somando os 2 grupos fica 69 anos. Porém, falta-se uma semana, certo? E onde essa última semana se encaixa? Vamos descobrir agora? Uma semana, 7 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Essa semana ainda não aconteceu. Compare Daniel, capítulo 9, versículo 27 com Mateus, capítulo 24, versículo 15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu, pois esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel e para o mundo. Grande tribulação será o período de maior angústia da história humana, quando o mundo testemunhará a ira do Senhor. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Vamos ler as 2 referências citadas na imagem anterior? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17, que diz: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderão-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Jeremias capítulo 30, versículo 7, que diz: ah, como aquele dia será terrível, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será resgatado dela. Observem com atenção, as 70 semanas de Daniel é destinado para o povo de Israel.
não para a igreja, nós. Como lemos em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Se você não se lembra, volte ao começo do vídeo ou abra sua Bíblia para ler essa passagem. Através de um gráfico, vamos ver como os 3 grupos ficam no comprimento ao longo da história. Aqui está o gráfico de tudo que já foi dito nesse vídeo em uma simples imagem para melhor compreensão. Vamos começar com a ordem para a restauração de Jerusalém, depois vem as 7 semanas, que é equivalente a 49 anos, e todas as referências que a gente já falou. Depois vem as 62 semanas, que é equivalente a 434 anos. Referências estão aí. Então tem esses 2 quadrados, um maior e um menor, representando a questão do tempo. E a ênfase em cima de Israel. Não é palavra minha, é palavra do Senhor. Esse período das semanas que já aconteceu foi para Israel. E após o fim desse período, foi o momento da morte do Messias, que finalizou nas 69 semanas, que é equivalente a 483 anos. Após isso veio o Pentecoste e o intervalo, que Deus abriu uma lacuna até hoje para a era da igreja. E no começo da última semana acontecerá o arrebatamento e o pacto que o anticristo vai aparecer. Lembrando que o anticristo só vai aparecer aqui na terra após o arrebatamento, que aí vai acontecer o pacto. A igreja não vai estar mais aqui na terra. E observe que a última semana, que é equivalente a 7 anos, que finaliza os 490 anos, é justamente o período da grande tribulação, que também é para Israel. E na metade desses 7 anos vai ter a quebra do pacto, que a gente também já leu. E finalizando com a volta de Jesus Cristo para o cumprimento do fim das 70 semanas. A primeira divisão é de 49 anos, 7 semanas. A segunda divisão é de 434 anos, 62 semanas. As duas somam 483 anos. A terceira divisão é os 7 anos, que virá a grande tribulação, 1 semana, totalizando 490 anos. Ou seja, 70 vezes 7, como eu expliquei no começo do vídeo. Com isso, o autor Antônio Gilberto deixou em seu livro uma análise resumida sobre as 70 semanas de Daniel, explicando os versículos do 24 até o 27. Deixarei na descrição desse vídeo para que você possa ler e tenha um entendimento objetivo. Eita glória! Gostei! Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a visão pré-tribulacionista e também as 2 fases, que está ligada com a última semana ou a 70ª semana. Vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam assistir. Mas em breve farei um vídeo especificamente sobre a grande tribulação. Aguardem! Chegamos ao fim e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e passem adiante tudo que aprenderam aqui. E para uma compreensão mais ampla sobre a 70 semana do capítulo 9 de Daniel, você precisa entender o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8 também de Daniel, pois são capítulos históricos fundamentais. Amém? Para essa meditação, eu quero deixar o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29 até o 31, que diz: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu.